Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Falar sobre Summer League. Ontem a gente teve a abertura da Summer League de Vegas, que é a Summer League que importa, a Summer League que vale, não desvalorizando a de Salt Lake e a da Califórnia. Mas a Summer League de Vegas é a Summer League realmente importante, a Summer League que a galera realmente para pra ver. E aí ontem a gente teve a rodada de abertura, uma rodada bem boa, tivemos muitos jogos bacanas. E aí, vamos aqui dar uma passadinha em cada um dos jogos. Começando com Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans, o jogo que abriu a rodada de ontem. Minnesota venceu por 105-92. Um jogo equilibrado ali nos primeiros 3 quartos, um jogo bem pau a pau. Só que aí no quarto período o Minnesota dominou, meteu uma parcial de 33-21 e aí conseguiu sair com a vitória. O Beringer e o Zion Pullin foram... O Beringer, o Pullin e o Kobe Bufkin foram os destaques individuais da partida. O Beringer, que é o segundo anista do Minnesota, veio para 18 pontos, 12 rebotes e 4 tocos. Um jogo muito forte do Beringer, em 25 minutos apenas, foi muito bem. Ele que nessa temporada deve ter uma minutagem bem boa, ainda mais com a saída do Naz Reid. Ele deve ser o principal reserva do Gobert na temporada. É um moleque bom, cara. Um moleque que tem um potencial defensivo muito interessante. E ofensivamente, eu vi coisas bem legais dele ontem, cara. 7 de 15 no field goal, bastante ativo no ataque. O moleque é bom. Gostei muito do que eu vi dele hoje. O Pullin veio para 24 pontos e 12 assistências com 8 rebotes. Um jogo muito bom do Zion Pullin. E o Kobe Bufkin de New Orleans jogou pra caralho, Ele que já tá na liga há um tempo, Eu acho que ele já tá há uns 3 anos na liga, se não me engano. Veio pra 30 pontos com 5 bolas de 3, cara. Jogou muito bem o Kobe Bufkin, que até hoje não conseguiu vingar na NBA, mas na Summer League ele sempre destrói, Leão de Summer League, uma coisa realmente impressionante, Então, Pullin e Beringer foram os destaques de Minnesota, Kobe Bufkin, o destaque do Pelicans. Aí a gente teve a Atlanta vencendo o San Antonio por 93-66. Aqui foi um jogo bem dominado por Atlanta. A Atlanta dominou do começo ao fim. San Antonio fez um jogo muito ruim, cara. 22 turnovers, chutou para menos de 35% no geral. Jogo horrível, tá? Horrível. O Carter Bryant fez a sua estreia ontem na Summer League. Foi mal. Marcou 12 pontos com 4 de 13 no field goal e 1 de 7 para 3 pontos. É um jogo muito fraco do segundo anista. O Tyrese Reed, que é o novato, jogou bem, 14 pontos, 10 rebotes para ele. Jogou 21 minutos. Foi um dos que se salvou em San Antonio. O Gillespie não fez um jogo tão bom também, não. Não gostei muito do jogo do Gillespie. Na real, o geral do Spurs foi mal. O único que realmente foi bem no Spurs foi o Tyrese Reed. Pelo lado de Atlanta, aí a gente teve alguns destaques, O Azanil, segundo anista, foi bem pra caramba, Foram 15 pontos com 5 rebotes. Bom jogo do Azanil. O Ejiofor, que fechou muito bem, a Summer League de Salt Lake. Marcou 12 pontos ontem. Foi bem. E o Kingston Flemings, que foi escolha de loteria de Atlanta, não pontuou tanto, Ele converteu, salvo engano, só 2 arremessos. Mas ele atuou muito bem como playmaker, Foram 8 assistências e só 1 turnover, Muito coletivo, botando os companheiros dele em boas situações, contribuindo também na defesa, Mesmo não pontuando tanto. Foi um jogo bom do Flemings, Ele que tem me agradado na Summer League. Eu acho que ele tá fazendo uma Summer League boa. Já havia feito a Summer League boa em Salt Lake e agora em Vegas começou bem. Então, boa vitória de Atlanta, que começa aí vencendo. Aí a gente teve um dos jogos mais legais de ontem, que foi Detroit contra Sixers, Sixers venceu por 101-93. Foi um jogo bem pau a pau, assim, um jogo bem disputado, só que no fim o que acabou desequilibrando bastante foram as bolas de 3,
Philadelphia chutou 16 para 38 para 3 pontos, enquanto o Pistons só 7 de 21. Né? Faltou bolas de 3 para Detroit, isso acabou sendo um fator de desequilíbrio. Individualmente, o LeBaron Philon, que foi a escolha dos Sixers na primeira rodada, para mim foi o grande destaque do jogo. Foram 18 pontos com 7 assistências para ele, né, convertendo bastante bolas de 3. Teve um início muito forte, né? Acho que foram 3 bolas de 3 para ele nos primeiros minutos dele em quadra. Foi muito bem o LeBaron Philon, ele que deve contribuir bastante vindo desse banco de Filadélfia. Né? A rotação de guards do Sixers tá bem interessante, né, cara? Você tem Maxey, Combi, Anfernee Simons, Philon. Rotaçãozinha de guards bem bacana. O moleque foi bem. Por falar em guard, o Ebuka Okori, guard de Detroit, que foi escolha 17 desse draft, se não me engano. Fez uma boa estreia, 20 pontos para ele, 8 de 16 nos arremessos, mostrando muito do que ele fez de bom no college, né? Um trabalho muito bom em infiltrações, ele é um dos melhores, né, infiltrando nessa classe. Muito rápido, muito habilidoso, finaliza muito bem próximo ao aro, lembra muito Dennis Schroeder nesse sentido, né? E até tamanho e tal, ele lembra o Dennis Schroeder, uma comparação que eu acho bem certeira, né? Moleque bom, cara, converteu também 2 bolas de 3, é bom jogador o Ebuka Okori, né? Ele deve ser um bom reserva aí pro Cade Cunningham, né? Ou pelo menos alguém ali para completar a rotação. Porque tem o Dennis Jenkins também, né? Que já é o reserva principal do Cade. Mas o Ebuka Okori tem um potencial bem bacana. Moleque interessante, jogador bem dinâmico. Acho que vai ajudar. Outro que vale o destaque é o Johnny Broome de Filadélfia, né? O segundo anista, que tem cara de ter já 45 anos. É impressionante o quão velho o Johnny Broome parece ser. Foi bem, cara. 19 pontos e 13 rebotes para ele. Também merece aí um destaque. Aí a gente teve esse aqui foi um jogo bem divertido também, que foi Warriors e Mavericks. Né? O Warriors venceu por 101-90, mais uma vitória do Golden State na Summer League. Golden State que na da Califórnia já dominou. Ontem venceu de novo, não foi um jogo tão fácil assim pro Golden State. O Warriors teve ali um segundo quarto, onde realmente foi bem dominante, meteu 35-19 e tal. Mas nos outros quartos do jogo, o jogo foi pegadinho. Né, Dallas chegou a encostar ali no quarto período, mas no fim o Golden State venceu. E o que mais foi legal de ver nesse jogo foi o duelo entre os dois ex-Michigans, né? De um lado, Morris Johnson e do outro, Landenborg. Né? Os dois que foram companheiros lá em Michigan nessa última temporada, foram campeões em Michigan nessa última temporada. Se enfrentaram ontem e ambos foram excelentes. Né? O Landenborg teve mais um jogo muito bom na Summer League, 21 pontos, 10 rebotes, 6 assistências para o Landenborg, com 8 de 13 nos arremessos e 2 bolas de 3 convertidas. Mais uma atuação muito completa do Landenborg, que vem se mostrando um dos mais prontos dessa classe, o que já era esperado. Né? É um cara mais velho e tudo mais, então já é esperado que o Landenborg seja, né, que ele meio que destoe em relação aos outros moleques. Um jogador de um piso muito alto, e isso vem sendo visto na Summer League. Ontem jogou muito bem, mais uma atuação completinha. E o Morris Johnson fez uma estreia absurda, cara. Né? 27 pontos, 8 rebotes, 3 roubos de bola e 2 tocos pro Morris Johnson. Né? Ele que chegou sendo vendido como um grande defensor, mas um jogador que ofensivamente não te entrega tanto. Ontem ele fez tudo. Né? Defensivamente foi muito bem, né? 5 estoques para ele. E ofensivamente muito bem também, cara. Né? Espaçando a quadra, tentando alguns arremessos de fora. Muito bem embaixo da cesta. Né? Um toque muito bom ali próximo ao aro. Foram 12 de 17 nos arremessos. Jogaço do Morris Johnson, cara. Jogaço dele. Gostei demais. O De La Reyna, que é o outro novato de Dallas, não foi tão bem assim. Uma atuação meio apagada ali do De La Reyna. Mas o Morris Johnson foi espetacular, cara. Jogo fantástico do Morris Johnson. Gostei muito. E o embate dos dois foi bem bacana. E no fim, venceu o Golden State 101-90. Aí a gente teve o Hornets batendo o Orlando Magic por 86
a 74. O Magic até começou melhor o jogo, mas no segundo tempo o Hornets dominou. E aí vale citar a duplinha de Charlotte, Liam McNeely e o Hannes Steinbach. Né, os dois ontem brilharam. Né, o Steinbach, novato, meteu um duplo-duplo em 22 minutos. Jogo muito bom dele. E o Liam McNeely, que é segundo anista, simplesmente 7 de 8 para 3 pontos. Moleque, um sniper absurdo, jogou pra caralho. E aí, com essa duplinha brilhando, Charlotte conseguiu vencer. Pelo lado de Orlando, o destaque fica pro Noah Penda, né, o segundo anista Noah Penda, veio para 23 pontos e 7 rebotes, mas acabou não sendo o suficiente. Aí, para fechar essa rodada de estreia, a gente teve o crème de la crème da rodada, que foi o embate entre as duas primeiras escolhas do draft. De um lado, AJ Dybantsa pelo Wizards, fazendo a sua estreia na Summer League. E do outro lado, Darren Peterson do Jazz, fazendo a sua estreia na Summer League de Vegas, mas ele já havia jogado em Salt Lake e jogado muito bem. Ele vem de uma sequência boa de jogos na Summer League. Ontem não foi um jogo tão bom assim do Darren Peterson, ele conseguiu botar número, foram 24 pontos para ele, mas ele não teve um aproveitamento tão bom como ele teve nos jogos anteriores. Né? Teve muito turnover também, foram 8 turnovers pro Darren Peterson. Ontem foi um jogo difícil assim pro Darren Peterson. Já o Dybantsa foi um espetáculo. Ontem o show foi do Dybantsa. Claramente ele quis ser o protagonista do jogo, forçando toda hora, batendo pra dentro, indo pro lance livre, conseguindo finalizações, conseguindo dunks. Jogo muito agressivo do Dybantsa, que terminou com 27 pontos, 7 rebotes, 2 roubos de bola e um toco. Né? Jogo muito forte mesmo do Dybantsa, gostei demais da atitude do moleque. Poderia ter sido um pouquinho mais coletivo? Poderia, mas cara, estreia dele, tava todo mundo lá pra ver ele. O time inteiro do Wizards foi lá ver ele, eu achei muito legal, né? Mostrou uma união bem bacana, né? Trae Young, AD, todo mundo lá foi pra ver o moleque. E aí eu entendo, empolgação e tal, o moleque foi pra dentro, jogaço do Dybantsa, que saiu vencedor, né? O Wizards venceu 92-88, o Wizards fez um primeiro tempo muito dominante, conseguiu levar uma vantagem bem grande ali pro intervalo. Só que aí no segundo tempo o Jazz deu uma encostada, as bolas de 3 do Jazz caíram bem e o time quase conseguiu a virada, mas no fim o Wizards venceu com o Dybantsa sendo uma coisa espetacular, cara. Ontem foi realmente um show do Dybantsa. Gostei muito, cara. É ótimo jogador, cara. Apesar de eu achar o Darren Peterson mais talentoso do que o Dybantsa e achar ele mais jogador do que o Dybantsa, cara, o Dybantsa é fantástico também, cara. Por isso que o Wizards ter escolhido ele ao invés do Peterson é super tranquilo, assim, não foi uma escolha ruim. Muito pelo contrário, é uma escolha maravilhosa. Até porque talvez o Dybantsa ele tenha mais do aspecto highlight maker do que o Peterson. O Peterson é um cara que me agrada mais jogar, porque é um cara mais técnico, ele é um jogador que me parece ser mais polido na parte técnica do que o Dybantsa, mas o Dybantsa é um cara assim, toda a jogada dele é um highlight, toda a jogada dele é um edit do TikTok, entendeu? É muito foda o Dybantsa, então talvez para esse momento do Washington Wizards, talvez o Dybantsa faça mais sentido mesmo que o Peterson, até na questão posicional, pô, o Wizards já tem um armador, já tem ali uma dupla de guards, né? No tem Trae Young e Trey Johnson. Trey Johnson que ontem jogou muito bem. Mas também tem Bobby Carrollton ali, enfim. O Wizards já tem guards, né? Não que o Darren Peterson não fosse ser útil nesse time, seria útil pra caralho, mas o Wizards já tem um cara pra ser o armador e já tem ali um 2. O Wizards não tinha ala, né? Sim, o Coulibaly, beleza, o Coulibaly é muito bom, o Keshon George também, mas o Dybantsa, ele é melhor do que esses caras. Ele é melhor do que os dois. Então, posicionalmente, faria mais sentido mesmo ter o Dybantsa. E aí você tem um quinteto do Wizards que, irmão, Trae Young, você pode jogar Trae Young, Keshon George, Dybantsa, AD e Alexar. Olha isso, mano. Pô, é bizarro, cara. Então, apesar de eu achar o Darren Peterson mais jogador, a escolha do Wizards ela foi certa, na minha opinião.
né? E ontem o moleque destruiu, cara. Jogo realmente incrível do Dibantza. Baita estreia do moleque. E aí, no último jogo, o Kings bateu o Los Angeles Clippers, jogo equilibrado, né? Mas no fim o Kings ganhou por 91-85. Pelo lado do Clippers, a gente teve a estreia do Keaton Ogler, que não fez uma boa estreia, né? A pick 5 aí do draft foi bem abaixo. 1 de 7 nos arremessos, menos 23 de plus-minus, jogo muito fraco do Keaton Ogler. Não gostei do jogo dele. Achei ele meio... sei lá, cara, meio desconectado do jogo, sabe? Sei lá, não sei se bateu nervosismo de estreia, mas foi um jogo bem abaixo do Keaton Ogler. Quem eu gostei pelo lado do Clippers foi o Baba Miller, né? Ele que é um jogador que eu elogiei bastante na época do draft. Jogou bem. 12 pontos, 5 rebotes, 3 tocos. É um jogador que eu gosto. O problema do Baba Miller é que ele não tem arremesso de fora. E ele é um cara mais velho. Mas eu acho que é um jogador que, se bem lapidadinho, ele pode virar um cara bem útil para esse time do Clippers. E ontem ele foi bem, né? Gostei do jogo dele. Pelo lado do Kings, o destaque vai ser o Dar Zaykoff. 19 pontos, 7 assistências para ele. Mas, de novo, assim como já havia sido lá na California Classic, de novo, muito ineficiente, cara. 6 de 20 nos arremessos, forçando muito o jogo. Assim, eu entendo que a Summer League não é pra ser coletivo. Summer League é pra você mostrar o que você sabe fazer, se mostrar pra torcida. Mas, cara, pra um armador que chega com a expectativa de virar o franchise player de Sacramento e tal, eu esperava um pouquinho mais de eficiência. Eu esperava menos... eu esperava que ele fosse menos peladeiro do que ele tá sendo. Ele tá sendo muito peladeiro, cara. Tá forçando muito arremesso que não precisava forçar. E sei lá, Summer League não é base de nada, não tem como tirar conclusão nenhuma baseada em Summer League. Mas admito que me preocupa um pouquinho pensando na NBA. Porque o Dar Zaykoff, ele tem como característica matar muita bola difícil, assim como o Darren Peterson. Né? Eles têm isso em comum. Claro, o Peterson no nível mais alto, mas o Dar Zaykoff também tem isso. Mas os arremessos difíceis que ele normalmente, né, convertia lá no college não estão caindo na Summer League. O do Darren Peterson tá caindo. O dele não. E o dele não tá caindo em nenhum jogo. Em todos os jogos ele tá peladeirando, ele tá tijolando. E isso tá começando a me preocupar um pouquinho, cara. Não vou mentir. Ontem foi mais um jogo muito ineficiente. Ganhou. Show de bola, mas... enfim. Espero mais aí do Dar Zaykoff. Então, assim, sobre a rodada de ontem, gente, basicamente foi isso. Na rodada de hoje, sexta-feira, a gente vai ter alguns duelos legais, tá? E alguns jovens legais pra observar. Por exemplo, a gente vai ter a Batalha de Nova York, né? Brooklyn contra o Knicks. E aqui, todos os olhos vão estar no Michael Brown Jr., que fez uma boa estreia na última rodada ali da Summer League da Califórnia, se não me engano. Agora eu não me lembro se ele jogou a da Califórnia ou da de Salt Lake. Eu acho que ele jogou da Califórnia. Foi da Califórnia. Ele jogou bem. Ele jogou um jogo só, foi bem, né? Conseguiu mostrar muito da sua criatividade. Então eu quero muito ver ele com mais minutos hoje. Em Bulls e Grizzlies, duelo Cam Boozer contra Caleb Wilson vai ser do caralho. Caleb Wilson estreando na Summer League. O Cam Boozer já havia estreado lá em Salt Lake, fazendo bons jogos contra Thunder, contra Memphis. Esse duelo vai ser muito bom. E lembrando, pelo Bulls, a gente vai ter Thiago Splitter treinando esse time nas primeiras rodadas, então vale muito ver. Thunder e Lakers, a Daimara contra Cameron Carr também vai ser muito bacana, tá? E eu acho que esses são os principais jogos. Acho que esses são os principais jogos para ficar de olho. E o principal, o creme de la creme de hoje é, sem dúvida, Bulls e Grizzlies. Esse aqui vai ser o jogo. Se você só puder assistir um jogo hoje, assista Bulls e Grizzlies. Caleb Wilson contra Cam Boozer vai ser muito bom.